Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos resolver aqui mais um exercício que vai envolver aqui a geometria espacial, ok? Onde a gente vai trabalhar aí o conceito de prismas, beleza? Então vamos lá. O sólido abaixo é composto por dois cubos de arestas 2 centímetros e 1 centímetros e centros MN. Pessoal, então isso é muito importante, o MN, tá? Eles são centros do cubo, então ele vai estar exatamente no centro das diagonais, de um semiplano que a gente vai seccionar aqui esses cubos para a gente perceber o que está acontecendo e etc. Tá? Então, como N e M eles são o centro do cubo, então ele vai estar dividindo o cubo sempre ao meio, beleza? Bom, a primeira pergunta que ele está fazendo aqui é encontrar a distância de AB. Então, o primeiro passo, nós vamos traçar aqui um segmento de A até B, para a gente perceber aqui qual vai ser o comprimento que a gente tem que desenvolver, tá? Então vamos traçar o segmento AB, traçando então o segmento AB, beleza? E agora, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no vértice B, eu vou traçar uma projeção, né? Perpendicular à base do cubo maior. Então, eu vou traçar aqui uma projeção desse vértice B lá na base, que na verdade vai formar aqui um segmento perpendicular aqui, ó, à reta, que é a aresta, na verdade, aqui do cubo maior, ó. Então, aqui está formando o ângulo de 90 graus, beleza? E aí você percebe que nós temos aqui, então, um triângulo retângulo que está sendo formado aqui. E esse triângulo retângulo é bem tranquilinho para a gente perceber, tá? Que ele está aparecendo e reconhecer as suas dimensões. Então, olha lá. Então, o que nós temos aqui? Como esse cubo tem aresta 2 e esse cubo menor tem aresta 1, essa projeção do vértice B, ele está fazendo uma projeção aqui, ó, de medida 1 aqui, né, ó. Então ele tem essa distância aqui do vértice B, né, que é esse comprimento, essa aresta mede 1. Então lá da pontinha do vértice maior aqui do cubo maior até aqui mede 1. Então daqui, ó, desse vértice até essa minha projeção do ponto B, ele também vai medir 1. Então ele está dividindo aqui essa aresta ao meio. Então a base desse triângulo vai ser igual a 1. Beleza, professor, tranquilo. E agora, e a altura? A altura, pessoal, perceba, né? Basta você somar a aresta do cubo menor mais a aresta do cubo maior. Então você tem aqui, ó, medida 1 e medida 2. Então 1 mais 2, 3. Então essa vista desse triângulo é como se você estivesse olhando aqui, ó, na lateral. Você vai conseguir enxergar esse triângulo fazendo essa perspectiva aqui, esse olhar, tá? Então é um olhar lateral que você consegue perceber esse triângulo retângulo. Então olha lá, como que vai ficar então essas medidas que nós definimos ali, ó. Então nós temos um triângulo de altura 3, né? De cateto 3. A base também aqui vai ser igual a 1. E a hipotenusa é quem eu quero descobrir, que é o segmento AB, que é a distância do ponto A até o ponto B, beleza? Então vamos aplicar Pitágoras, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então x é igual a 9 mais 1, isso é claro dentro da raiz, x é igual a raiz quadrada do 10, beleza? Então essa aqui é a distância do ponto A até o ponto B, que nada mais é do que calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo que está sendo formado. Beleza? Bom, a letra A foi bem tranquilinha. Agora, na letra B aqui, né, uma próxima questão, nós temos que encontrar o valor, ou a melhor aí, a distância, né, de M e N. Bom, como é que a gente vai descobrir aqui a distância de M até o N? Então, como eu estava falando para vocês, o N e o M, ele é ponto médio. Então, eu vou começar aqui, eu já tenho um desenho aqui pronto que a gente já vai comentar, mas eu vou falar os passos aqui que a gente vai fazer para tentar identificar aqui qual é
o comprimento ali, qual é a distância do M até o N. Primeiro, nós vamos trabalhar em função da diagonal. É como se a gente estivesse seccionando esse cubo, né, os dois cubos, nas diagonais dele aqui, ó. Então, eu vou estar seccionando esse cubo com um plano, mas para a gente entender melhor, eu só vou falar a diagonal. Então, eu estou traçando aqui a diagonal dos cubos, tá? Só para a gente compreender aqui o que está acontecendo. Então, do cubo menor também a gente traça a diagonal, tá? E aí, o que acontece? Como o MN ele é um ponto médio, então eu vou traçar aqui também um plano que é paralelo às bases aqui, né? Demonstrando que esse ponto M e o ponto N, ele vai estar num plano que este plano está seccionando o cubo ao meio, tá? Ele está sobre esse plano. Então eu estou imaginando aqui, né, que eu também estou seccionando esse plano, esse cubo, por um plano aqui que é paralelo às bases. Então, eu estou respeitando aqui exatamente o que o enunciado está me dizendo, tá? Que esse ponto M e esse ponto N, ele é ponto médio. Então, ele está no centro do cubo, tá? Então, é como se ele estivesse inserido aqui num plano. Isso é a mesma coisa com o ponto N, beleza? Então, a gente vai pensar agora nessas situações. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho as diagonais, eu vou traçar tanto da base para a gente analisar o que está acontecendo e também desses planos que eu acabei de traçar. Se você quiser colocar aqui só para a gente identificar, vai ser um plano alfa, um plano beta. Então, para a gente saber que ponto N e M está inserido nesse plano, tá? E aí a gente consegue traçar aqui alguns segmentos, algumas projeções, onde a gente consegue calcular aí essas distâncias. Então, vamos para o desenho que eu já deixei aqui pronto, para a gente fazer essa interpretação, tá? Bom, então eu fiz aqui os planos que eu falei para vocês, aí você pode chamar aqui um plano alfa, aqui um plano beta, onde o N e o M estão inseridos, tá? Então nós temos aqui, ó, eu tracei uma reta perpendicular em relação às diagonais e fazendo a projeção do ponto N, ó lá. Então eu projetei o ponto N perpendicularmente aqui à diagonal maior, tá? Então é o que está exatamente o que está acontecendo aqui, beleza? Bom, aí eu tracei um outro segmento do ponto N ao ponto M, que é o que a gente está procurando, que é essa distância. E aí você percebe que forma um triângulo retângulo. Aí, como que nós vamos identificar essas medidas? Aqui do lado eu já tenho esses comprimentos, mas eu vou comentar aqui para que você possa entender exatamente o que está acontecendo, tá? Se você achar melhor, você pode fazer aqui alguns traçados para a gente entender de fato o que está acontecendo. Olha, eu tenho uma diagonal maior e eu tenho uma diagonal menor, tá? Vou colocar aqui assim, ó, diagonal menor. A diagonal maior, a gente sabe que é a diagonal de um quadrado, tá? Porque o plano está sendo formado aqui, eu vou considerar como se fosse um quadrado, então é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, a gente sabe que é L raiz de 2, então basta pegar a medida do lado raiz de 2. Então a diagonal maior é 2 raiz de 2, beleza? Então esse comprimento aqui, ó, vai ser 2 raiz de 2. Só que aqui no centro nós temos ali o ponto M. Então o ponto M está dividindo a minha diagonal. Então eu vou pegar aqui, ó, 2 raiz de 2 dividido por 2. Então significa que esse pedacinho aqui é raiz de 2 e esse pedacinho também aqui é raiz de 2. Beleza? A mesma ideia eu estou trabalhando ali na diagonal menor. Na diagonal menor é L raiz de 2, mas o lado é 1. Então é própria raiz de 2. Então, esse comprimento aqui vai ser raiz de 2. Mas nós temos também um pontinho ali, que é o pontinho N. Então, vai ser dividido ao meio. Então, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre o 2.
beleza? Aí eu vou colocar aqui a régua para vocês tentarem imaginar o que eu acredito ser mais fácil. Esse triângulo amarelo, né? Triângulo amarelo que eu tracei ali para vocês, ele pode ser projetado também de uma outra perspectiva, de um outro olhar, ó. Se você traçar aqui também um outro triângulo, né? Vou fazer uma aqui de uma outra cor para você identificar, tá? Então nós temos aqui, ó, um outro triângulo que pode estar sendo formado aqui, ó, que é exatamente congruente àquele amarelo que eu fiz. Mas você consegue comparar as medidas e aí você vai ter exatamente qual vai ser o comprimento da base desse triângulo. Olha lá, perceba aqui para nós, ó, que esse comprimento que eu vou traçar aqui agora é o mesmo da base aqui que você tem. Então, que comprimento é esse? Ó? Perceba que é a metade da diagonal do quadrado menor. Então, aqui ó, vai valer quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, essa base aqui também é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, a gente já tem a base do triângulo aqui, que é a raiz de 2 sobre o 2. Beleza? Então, dá para a gente fazer uma interpretação dessa maneira que fica um pouquinho mais fácil. E aqui seria o ângulo de 90 graus, tá? Porque aqui é como se eu tivesse pego aqui um vértice da minha secção do plano e projetado aqui em relação à diagonal maior, tá bom? Bom, então essa é uma maneira para você identificar essa medida. Agora a gente precisa saber qual vai ser a altura desse triângulo. Pessoal, ó, daqui também dá para a gente perceber o que está acontecendo. Ó. Esse pedacinho aqui é a metade da aresta do cubo menor. Tá? O cubo menor vale 1. Então, isso aqui é 1 sobre o 2. Aí você vai perceber, então, ó, que esse outro pedaço que está aqui vai ser a metade do cubo maior, que é exatamente esse comprimento aqui. Se vale 2, né, a aresta desse cubo, então esse pedaço é 1 e esse pedaço aqui é 1. Então a altura desse triângulo basta você fazer 1 mais 1 sobre 2. Ok? Então olha lá. Nesse corte que a gente está fazendo aqui na diagonal desse cubo, a projeção desse triângulo está aqui do lado, eu mostrando para vocês. Ó. Então eu tenho um triângulo, tá? De lado, nós temos aqui um cateto. Ó. Vou colocar aqui um cateto que vai ser a meio mais 1, tá? Então, esse cateto é 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, é o 3 sobre 2, beleza? E o outro cateto, nós temos que é a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos aplicar Pitágoras, novamente. Então, nós teremos ali, ó, mn ao quadrado, igual a 3 sobre 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, mn ao quadrado vai ser igual a 9 sobre 4, mais raiz de 2 ao quadrado fica apenas o 2, e 2 ao quadrado, 4. Somando, nós temos então 9 mais 2, 11, sobre o 4. Então, o quadrado passa para o outro lado, virando a raiz. Então, mn é a raiz quadrada de 11 sobre 4. Então, a gente consegue extrair a raiz quadrada do 4, então fica a raiz de 11 sobre 2. Beleza? Então, como aqui nós estamos com a unidade em centímetros, então aqui nós temos em centímetros. Beleza? Então, espero que você tenha entendido, compreendido melhor um pouquinho esse exercício. Tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.